No episódio 7, falamos sobre o controle biológico de doenças e nematóides da cultura da soja. Nesse episódio 8, vamos tratar do controle biológico no manejo integrado de pragas e, de forma prática e objetiva, nós vamos indicar quais produtos biológicos você deve usar e qual o posicionamento correto de cada um deles. Quando se pensa em controle de insetos, a gente deve iniciar o monitoramento desde o início do ciclo da lavoura. Para lagartas, é recomendável a instalação de armadilhas de piso adesivo tipo Delta, para as quais existem feromônios atrativos para as espécies Spodoptera frugiperda, Helicover parmígera e para a lagarta falsa medideira, a Chrysodeixis includens. Para cada espécie, um determinado número de adultos capturados indicará a hora mais apropriada de iniciar as ações de controle. A vantagem do uso de armadilhas é que o produtor identifica a chegada da praga precocemente, antes mesmo do aparecimento de larvas, permitindo um controle bem mais eficaz, que muitas vezes pode ser feito até mesmo na fase de ovos, como veremos adiante. O fabricante irá informar a necessidade de armadilhas de acordo com a geometria e o tamanho da área plantada, assim como a forma de interpretar as leituras realizadas. Quando não existe feromônio atrativo, como para outras espécies de lagartas, por exemplo, Spodoptera Cosmioides eridânea, que são as lagartas pretas, ou até mesmo para percevejos, a única alternativa é a batida de pano, que é uma contagem de indivíduos, que é um dos métodos mais antigos para avaliar as infestações de pragas. Identificada a presença da praga, ou algumas vezes até mesmo em caráter preventivo, já a partir de V1 e V2, pode-se usar uma mistura de fungos, Bovéria baciana e Metarrhizium, para supressão populacional de cigarrinhas e percevejos. Para controle da mosca branca, o mesmo tratamento pode ser repetido a partir de V5, com aplicações quinzenais. E desde o início do ciclo, pode-se usar produtos à base de bactérias Bacillus thuringiensis para todo o complexo de lagartas da soja. É bom lembrar que no caso de plantio de soja BT, não se deve usar produto formulado à base de BT no refúgio, mas ele pode ser usado na lavoura transgênica como ferramenta de controle de resistência de lagartas. É importante selecionar formulações que sejam eficientes para as espécies presentes em cada lavoura em particular. Um alerta importante: nos últimos anos, cada vez mais a gente tem tido ataques precoces de Spodoptera frugiperda nas lavouras de soja, algumas vezes acontecendo até mesmo na emergência das plantas. Esses ataques ocorrem quando já existem pragas instaladas em lavouras vizinhas ou até mesmo nas áreas em dessecação. Em geral, essas lagartas já estão em estágios larvais avançados, nos quais o efeito do produto biológico nem sempre é eficiente. A partir do final do ciclo vegetativo e durante todo o ciclo reprodutivo da lavoura, podemos usar dois parasitoides de ovos, o Telenomus podise para complexo de percevejos e o Trichogramma pretiosum para controle de lagartas. Vamos ver como isso deve ser feito. Na fase reprodutiva, uma atenção redobrada é necessária. Neste período, aumenta o risco de ataque de percevejos aos grãos e as lagartas desfolhadoras provocam danos econômicos às lavouras sempre que atingirem o limite de 15% de desfolha das plantas. O uso combinado de Telenomus podise e do Trichogramma pretiosum, além das aplicações alternadas de Bacillus thuringiensis e de inseticidas seletivos, dará ótimo controle dessas pragas a custo compatível. Além desses ativos, temos também os vírus conhecidos como baculovírus. Há produtos formulados para helicoverpa, para a lagarta da soja e também para a lagarta falsa medideira. E está em processo de registro um baculovírus para a espécie de Spodoptera. A partir de R2, volta a recomendação de uso da Bovéria baciana para controle de mosca branca e para supressão populacional de percevejos. O uso do baculovírus helicoverpa volta em R4 de forma preventiva. O uso da Bovéria se estende até o final do ciclo para controle de mosca branca e percevejos. Da mesma maneira, pode-se usar o BT formulado para controle de lagartas diversas. O BT da cepa Isavai controla muito bem as lagartas do gênero Spodoptera, enquanto que os formulados à base de cepa Kurstaki auxiliam no controle de outras espécies do complexo de lagartas. Lembre-se, se você estiver plantando uma soja transgênica BT,
você precisa plantar 20% da área com uma variedade convencional, que é o que a gente chama de refúgio. É no refúgio que você vai ter o desenvolvimento de populações de lagartas que vão evitar o aparecimento de resistência naquelas populações que estão se desenvolvendo dentro da lavoura BT. No refúgio, você não deve usar produtos formulados à base de Bacillus thuringiensis. Lembre-se que num sistema de manejo integrado de pragas, a gente precisa combinar diversas ferramentas. A gente precisa trabalhar com manejo varietal, a gente precisa trabalhar com inseticidas químicos seletivos, biológicos bem formulados, registrados, né? A gente não deve trabalhar com produtos que não tenham registro no Ministério da Agricultura. E, importantíssimo, fazer monitoramento da população das pragas no campo. Você pode utilizar armadilhas de piso adesivo com feromônio, batida de pano, armadilhas coloridas adesivas. Existem diversos métodos que devem ser usados. E por que eles são importantes? Eles te determinam o momento mais eficiente na aplicação dos produtos. É muito importante fazer esse monitoramento e utilizar todas as ferramentas no manejo integrado de pragas. Desde o início da série, nós vimos todas as ferramentas possíveis, nós vimos quais são as alternativas de uso. Se você tiver dúvidas, entre no site da BCBio e consulte os episódios anteriores. E sempre se restar alguma dúvida ainda, entre em contato com o fabricante e estão lá disponíveis para te atender no momento que for necessário. Boa sorte na sua safra e no seu manejo integrado de pragas.